तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। How long will we stay? Finish what time? Yeah. Because as long as you want, just some people they have to leave like 2 p.m. Maybe some people leave because of the lunchtime at the work. You can continue as you want, but maybe some people have to leave. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Ashtutara Satyasya Srimad Bhakti Vedanta Sravamana Goswami Maharaj and Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Sravamana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Lord Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Ashtutara Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and innovation presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Stotarachat, Srimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj e Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Stotarachat, Srila Bhaktivedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas humildes e respeitosas reverências a Nitya-lila Prashtam Vishnupad, Stotarachat, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores, todos os Vaishnavas e Vaishnavis, devotos do Senhor Supremo, e a vocês, meus convidados muito respeitáveis, presentes aqui hoje. So, I'm very happy to come to this yoga center. Então, estou muito feliz de vir aqui no centro de yoga de vocês. And also, all you also spoke very nicely about what is the meaning of the yoga. E, antes de mim, os devotos falaram muito bem sobre o significado do yoga. Maharishi Patanjali Rishi, he also manifested the yoga darshan. Esse sábio chamado Patanjali Rishi, ele manifestou esse yoga darshan, a filosofia do yoga. And he explained about Ashtanga yogas, 8 paths of the yogas. E esse Patanjali Rishi, ele explicou o Ashtanga Yoga, que é esse processo óctuplo do yoga. Actually, this yoga origin coming from Lord Shiva. Na verdade, essa yoga ela surge originalmente do Senhor Shiva. Actually, about more than, I think, 700 types of yogas also explained in there. Na verdade, eu acho que está descrito que existem 700 tipos de yoga, na verdade. But we say in Srimad Bhagavad Gita, Krishna also discourses about yogas in front of Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. E no Bhagavad Gita a gente vê que Krishna, ele vai falar sobre os tipos de yoga, Ele fala para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. So, and for this regard, every chapter, 18th chapter of Srimad Bhagavad Gita, and every chapter's name also yoga. E o Bhagavad Gita é um livro com tem 18 capítulos e cada capítulo tem o nome de um tipo de yoga. Sankha Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Rajvidya Yoga, Ujja Yoga, many kinds of yogas he told to Arjuna. Como Sankhya Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Rajavidya Yoga. Vários tipos de yoga são descritos no Bhagavad Gita. Actually, yoga means how to unite it with Lord. Na verdade, yoga significa a união com Deus. Yesterday I also explained
why this yoga word is coming. Ontem eu expliquei, né, sobre como que surge essa palavra yoga. Every word also opposite words is there. Porque para toda palavra existe sempre um antônimo dessa palavra. What is that? Como por exemplo, Huh? alguém pode dar algum exemplo de antônimos? Huh? Day and night. Dia e noite. When you day, then night you must be there. Então se existe o dia, porque certamente When existe the a light, noite. then your opposite words, darkness coming. Então, por exemplo, luz, né? O contrário, o antônimo de luz é escuridão. Demon must be the demigod. Então, por exemplo, se existe um demônio, é porque também existe um semideus. Huh? Because in this material, always is what is going on. Opposite words, origin, opposite mood, opposite things is there. E neste mundo é sempre assim, sempre tem humores opostos, palavras opostas, antônimos, etc. But could you speak one word that has no opposite words? Mas existe alguma palavra que a gente pode citar, falar que não tem nada antagônico a ela, nenhum antônimo, nenhuma palavra oposta a essa palavra? Anyone can speak? Alguém pode dar uma sugestão de uma palavra assim? Que não tem antônimo. You are saying happy, unhappy. Por exemplo, se a gente fala feliz, né? O antônimo de feliz, infeliz. Huh? But which word there is no opposite word? Mas qual é a palavra que não tem That word antônimo? that is called unique, antarlaut. Ou seja, uma palavra que ela em si mesma ela já é única, inigualável. That Sanskrit word that is called ananda, bliss. Essa palavra que não tem nada antagônico ou antônimo a ela é a bem-aventurança. In the dictionary you cannot find out the opposite word of bliss. No dicionário não existe, não dá para encontrar nenhum tipo de antônimo à palavra bem-aventurança. For this is our Vedas also explain Anandamaya Jagat, Anandamaya Bhasad, Anandamaya Bhasad, Anandamaya Bhasad. Again and again to practice God with the completely, absolutely full of bliss. Por isso que nos Vedas se diz, né, que repetidas vezes, vez e outra vez, a gente deve sempre praticar para tentar alcançar Deus, que Ele é o repositório completo e perfeito da bem-aventurança. Because if you once united with Him and never be separate from Him. Porque que seja, nem que seja uma vez, se você se unir, uma vez que seja com Deus, você nunca mais vai se separar dele. United, then separate. But separate, united. But if you once united to Lord and never separate from Him. Porque geralmente é assim, a união, separação, separação, depois união. Mas se você se unir, nem que seja uma vez com Deus, você nunca mais vai se separar dele. For this regard scripture, Jadi hoy jo, kabu na hoy biyo. Biyo hoili tabi sana jo. Jadi once you just united with Him, Lord, and will never separate. If you separate, you cannot survive. Por isso as escrituras falam isso, né? Tem uma passagem das escrituras que vai dizer que se você por acaso se unir com Deus, nem que seja uma vez, você nunca mais vai conseguir se separar. Caso você se separe de Deus, você não vai conseguir mais sobreviver. Actually, we also not met with God. And coming in this material world and wandering in the same cycle of birth and death. Porque a verdade é que a gente ainda não se encontrou com Deus. E é por isso que a gente veio aqui para este mundo material e estamos vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. And suffering in this material world. E a gente está sofrendo neste mundo material. Sometimes in this material world we also united and separate, and that is also giving so much pain to our heart. Às vezes nesse mundo a gente também se une com as pessoas, se separa delas, e quando isso acontece a gente sofre muito, né, em nosso coração. Yesterday I told this in my class also. In Ontem, your life you separated someone? ontem eu falei isso na minha aula, né? Na vida de vocês já se separaram de alguém? Anyone? Raise your hand. Alguém pode levantar a mão? Alguém se separou de alguém? Who? Quem? Alguém pode dar um exemplo? You? You feel separation from something? Ah, tá. Você sente falta de alguma coisa? Yeah. What? Sente saudade de alguma What things coisa? are you feeling separation? Você sente saudade de quê? Mudança, ou para falar aqui rapidamente, eu prefiro não falar, mas é uma mudança e a gente está aqui para se adaptar às mudanças. Ele não quer falar. Não, você pode falar um pouco de quem você sente saudade? Desapegado lá, que tá difícil. Das questões.
Detach very difficult. No, no. In your life, anything you feel separation from something or not? Vocês já sentiram na vida de vocês separação ou falta de alguma coisa? Está Saudade? falando de uma perda. Quem aqui viveu uma perda? Perdeu. Sim, alguém já perdeu alguma coisa? Huh? Your father. And if your father died, listen. Ouça. Your father died, you feeling separation from your father. Então, por exemplo, o seu pai, né? Você sente a falta do seu pai. Porque o seu pai morreu, então você sente separação, você sente falta dele. Whose father died? O pai de quem já morreu aqui? Look. So you are feeling separation or not? Vocês sentem separação ou sentem saudade do pai de vocês ou não? Simple. É simples. You feeling separation from your mother if your mother died. Se a sua mãe faleceu, vocês vão sentir falta, vão sentir separação, a saudade da sua mãe. This is true. Isso é verdade. Many things, just to give you one example. Many things in your life, you also feeling separation, feeling pain. Separation means you are giving so much pain in your heart. Isso é verdade. Várias vezes já aconteceu com vocês na vida de vocês, né? Isso acontece na nossa vida. Quando a gente sente essa separação, essa saudade, a gente sofre, a gente sente uma dor no coração, uma dor muito grande no coração. And when you remember to him or her, and that time your heart so much pain and heart melted. You are crying, shedding tears. E quando você se lembra dessa ente, né, querida, que você está sentindo essa saudade, essa falta, você começa o seu coração você sente muita dor no seu coração se derrete, você chora, se lembrando dessa pessoa. Why? E por que isso acontece? Why feeling separation from him or her? Why feeling separation from your father? Okay, Manu. Mano Mohini, Didi, por que você sente saudade ou separação do seu pai? Por quê? Por que você sente falta de alguém que você perdeu? Because he gave me so much love and affection. This is true. Perfect answer. Foi uma resposta. He gave me so much love and affection, but I did not repay anything to him. Meu pai, minha mãe, meus amigos, eles me deram tanto amor, tanta afeição, mas eu não dei nada para eles em troca. This is true. Isso é verdade, I'm não feeling é? pain because my mother, she gave me so much love and affection from my childhood. Now, she also gave so much love and affection, and she was always with me. Now she was not with me. Então a gente sente essa dor no coração, a gente sente essa perda, porque a gente pensa, nossa, minha mãe, por exemplo, a minha mãe que me cuidou de mim, me deu tanto amor, tanta afeição, ela estava sempre comigo. E agora ela já não está mais aqui. Como que eu posso, né? Who taught me to how to walk? Ela que me And ensinou a just caminhar. hold my finger and also taught me how to walk. Ela que me ensinou a andar, me segurando pelo dedo, pela mão, me ajudando a andar pela primeira vez. Who feed me everything, who sacrificed his life, everything for me, but I did not pay anything for her. Ela sempre me alimentou, ela sacrificou a vida dela por mim, mas eu não realmente não dei nada para ela. Could you repay the love and affection your mother? Vocês poderiam realmente recompensar a sua mãe pelo amor e afeição que ela te deu? Our scripture says impossible. You cannot repay the love and affection of your parents, especially your mother. As escrituras dizem que é impossível, não tem como a gente retribuir a nossa mãe pelo amor e afeição que ela nos deu. Try to understand this philosophy first, then I explain. Então tentem entender primeiro essa filosofia, depois eu vou explicar mais. He also holds me in his, what is called? Tomb. Womb. 9 months. And how to she feel pain, but she never think about her own happiness. A minha mãe, que me carregou no ventre por 9 meses, ela sempre fez tudo por mim e nunca pensou na própria felicidade dela. This is true. Isso é verdade. When you realize these things and something is coming, then your heart melted. Quando você realiza esse tipo de coisa, surge assim, né? Você tem esse sentimento, você começa, o seu coração se derrete. Just a remind to you, you realize these things. As when you small baby, stooling, passing, and you making disturbance or sleepiness, but she never complain, never thinking.
Eu tô só comentando essas coisas pra gente poder sentir isso. Como que, por exemplo, quando a gente era... Você pensa assim, quando eu era bebê, só fazia cocô, xixi. E aí minha mãe, ela sempre cuidava de mim, ela acordava a qualquer hora, não se importava com o sono dela, nunca reclamou. Eu acordava ela, atrapalhava as noites de sono dela. She feeds the milk. What is the milk coming? From her body. That the blood transfer to milk and also feed to me. E ela me dava de mamar, né? Ela me amamentava. O que é o leite, né? O leite é o próprio sangue do corpo da minha mãe, que se transformou em leite. E ela usava esse leite para me alimentar. But she gave all her energy for me. Everything, every second, every moment, she gave to me. Ela deu toda a energia dela para mim, a todo segundo, a todo momento, ela deu tudo para mim. Well, when you grew up, then you are thinking, maybe something I will do for my mother. But suddenly, mother died. E aí, quando eu cresci, eu pensei assim, vou fazer alguma coisa para minha mãe, então, para tentar retribuir, mas aí o que acontece, de repente, a minha mãe morreu. Well, now you feel pain, separation from me. E aí você começa a sentir muita dor, muita falta dela. Well, in this material world, every human being feeling these types of separation. Well, in this material. Neste mundo material, todo ser humano passa por uma experiência dessa, de sentir falta, dessa separação de alguém. So when this separation coming, then what you were thinking? E aí, nessa ocasião, o que a gente pensa nessa ocasião? How will you meet with again her? Quando você está nessa situação, você pensa assim, como que eu posso me encontrar de novo com essa pessoa? You thinking when I will meet with her? Quando que eu vou encontrar de novo com ela? But it's possible or not? Mas é possível ou não é? What do you think? O que vocês acham? Anybody give answer? Raise hand. Alguém poderia responder, levantar a mão e responder? Possible? É possível? No. Not possible this body because she left body. Her body already burned, already buried, already. In that body you cannot meet with her. Não é possível se encontrar, por exemplo, com a sua mãe de novo, se sua mãe tiver falecido. Por quê? Porque ela já... O corpo dela já acabou, aquele corpo já foi queimado, cremado, já foi enterrado. Então nesse corpo não vai dar mais para vocês se encontrarem. Yeah? This is true. This is going on, this separation. Feeling pain in our heart. Isso é verdade, a gente passa por essas coisas na nossa vida, a gente sofre muito com a falta de alguém, com a separação quando alguém, né, a gente fica distante de alguém. But always you are thinking how we united with her. Mas a gente sempre fica pensando, como eu posso me unir de novo com essa pessoa? Yeah? But not possible. Mas não é possível. But I tell you, possible to meet with your parents or all your friends again. Mas eu queria falar para vocês que sim, é possível se encontrar com seus pais de novo ou com seus amigos que tenham partido. How? Como? If you chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Again you meet with her in transcendental world. Como que esse processo de reencontrar, né, quem já partiu, é através do cantar dos santos nomes, Hare Krishna. Se você cantar esse Hare Krishna, vocês vão se encontrar com ela, por exemplo, com a sua mãe ou com quem já partiu de novo, mas no mundo transcendental. Because that world is called Anandamaya Jagat, Premamaya Jagat. Porque o mundo Full transcendental of bliss, full of anand, bliss and happiness. é um mundo repleto de felicidade e bem-aventurança. Okay? So for this hour, this thing, see, how will return back that world, transcendental world. Okay? This. Então, nossa meta é essa. Como que a gente pode voltar para o mundo transcendental? So O now we mundo da come in, bem-aventurança. actually, who is your real father and real mother? Então surge a questão de novo. Quem é o seu verdadeiro pai e a sua verdadeira mãe? Okay? Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu, sakascha tameva, tameva devam, devan, sarvadeva devam. Oh my Lord, you are my mother, you are my father, you are all in all. Como, né? Nessa oração você diz, ó Deus, você é a minha mãe, você é meu pai, você é tudo para mim. Okay? God is our real father. Just Bible saying this way. God is our father. Como a We are Bíblia, all his son.
A Bíblia diz, né, que Deus é nosso Pai, todos nós somos seus filhos. So for this regard, we are saying back to God, back to God. Por isso que a gente diz, né, que é uma volta ao lar, uma volta ao Supremo. And you will be free from all kinds of debts of your parents. E quando a gente volta a Deus, o nosso Pai Supremo, a gente nessa hora a gente se livra de todos os tipos de dívidas que a gente tem com os nossos pais. Because before I told, you cannot repay the debts of your parents. Porque como eu estava falando antes, a gente não vai conseguir retribuir nunca os nossos pais pelo que eles fizeram pela gente. But if you serve to Lord, then you will be free from all the debts of your parents. Mas se nós servirmos a Deus, a gente vai poder se libertar de todas as dívidas, né, nesse sentido que a gente tem com os nossos pais, pela retribuição que a gente tem com eles. Gato mukunda parihritta kartavam. If you completely surrender to the feet of Lord, then you will be free from all kinds of debts. Se a gente se render completamente aos pés de Deus, a gente se liberta de todos os tipos de dívidas. Just a given, who is happy in this material life? Para dar um exemplo assim, quem é Oh, feliz? Mudotei. Quem é feliz neste mundo material? Who is happy? Quem é feliz? Anyone? Alguém é feliz? Pode Who is levantar a happy? mão? Quem é feliz no mundo aqui? Levanta a mão. They are happy. Why? Por que vocês são felizes? Vocês que levantaram a mão. Why you are happy? I am alive. You are alive, so you are suffering many kinds of distress. Mas quando a gente está vivo, a gente sofre também muitos tipos de sofrimentos nesse mundo, né? No one. Listen. In this material, no one happy. Not possible. Olha, eu queria falar para vocês o seguinte, que na verdade não tem ninguém realmente feliz neste mundo. Não é possível para alguém ser realmente feliz neste mundo material. But I tell you, who is happy? Who has no debts? Tá, mas assim, eu falo assim, de uma forma simples, a gente pode definir que quem é feliz é quem não tem nenhuma dívida. And second, who never out of his country. E também quem nunca sai do seu país é feliz também. Quem nunca sai do país. Entendem? Our scripture explains this. Who has no debts is happy. As escrituras explicam que quem não tem... And if you took loan money from someone, then your mind will disturb. Quem não tem dívida é uma pessoa feliz. Por exemplo, né, que se você pega dinheiro emprestado com alguém, você vai ficar com a mente sempre inquieta, pensando, né? Você vai estar preocupado com a dívida. Or if you are never out of your country also, then you will be happy. E também, se você nunca sair do seu país, você também vai ficar muito feliz. Vai ser uma pessoa feliz. Now question you, who never borrowed any loan? E aí você já pergunta, mas quem que nunca pegou nada Who has no emprestado? loan? Quem nunca pegou emprestado? Anybody? Alguém? Understand? Estão entendendo? Quem nunca fez um empréstimo? Who has no loan? You never taken any loan money from someone. Quem nunca fez um empréstimo ou pegou dinheiro emprestado com alguém? Anyone? Alguém? You never take loan? Nunca pegou dinheiro emprestado? You have credit card? Você tem cartão de crédito? You take a loan. No. Então você está pegando dinheiro emprestado ou não está? You have credit card or no? Você tem cartão de crédito ou não tem? If you have no loan, then you will. Se você não pega dinheiro emprestado com ninguém, você vai ser feliz. But I think or you have 6 types of debts loan. Mas eu queria falar para vocês que existem sim 6 tipos de empréstimos ou de dívidas que todos nós temos. What is that? Quais são esses 6 tipos? Devarsi Bhataptunina. You have read. You don't know. I tell you. A gente nem sabe das nossas dívidas, mas eu vou falar para vocês. Human being, they have 6 loan. You have debts. Todos os seres humanos, eles têm 6 tipos de dívidas. You are debted of demigod, demigods. Primeiro a gente tem uma dívida com os semideuses e com as semideusas. Receiving, you are debted from the sadhus.
Também a gente tem uma dívida com os santos, You are debted from the king, Rajari. com o rei, né, o governante. Then, listen, government maintain this country. You have to pay the bills. For this regard, everybody debted on government. That's called Raj. Sanskrit word that is called Raja Rin. Então essa dívida que a gente tem com os governantes, né, com o governo, né, que cuida do país onde a gente vive e tal, chama-se Rajarin. E aí a gente precisa também pagar, né, um imposto, né, para o governo, etc. Devarsi Pratapta up and others living entities also protect you. E a gente também tem uma dívida com outros seres vivos que nos protegem. Yeah? In this way, all you are debted. Dessa forma, todos nós estamos endividados. Yeah? So how will free from all these debts? Então, como se livrar de todas essas dívidas? About this, our scripture explains: if you completely surrender to Lord, Gato Mukunda Parihitta Kartika. If you completely surrender to Lord, you free from all kinds of debts. As escrituras explicam que se a gente se render completamente a Deus, a gente vai se libertar de todas as dívidas. Then, if you take loan, someone if you not give, next birth you have to come back his house, maybe animals, dogs or others, you have to pay. Maybe donkey. Se a gente, por exemplo, pegou dinheiro emprestado com alguém e não devolveu, não pagou o dinheiro de volta, na próxima vida a gente vai ter que pagar essa dívida. Nascendo na casa dessa pessoa, né, como um cachorro, ou como um animal, ou até mesmo como um burro de carga dessa pessoa. In this material you can cheat to serve others, you can cheat to Lord. Nesse mundo a gente pode até enganar as pessoas, mas a gente nunca vai conseguir enganar a Deus. Just I tell you one very small story, then understand. Eu queria contar para vocês uma história bem pequenininha para vocês entenderem melhor esse ponto. Once two friends, very close friends, they are traveling one place to another place. Era uma vez dois amigos, né? Eles eram muito íntimos, muito amigos mesmo, e eles estavam viajando de um lugar para outro. Then two friends, they bought one lottery ticket. E esses dois amigos, eles compraram um bilhete de loteria. Both of they paid that lottery ticket, maybe I don't know, maybe 10 reais. Então eles compraram um bilhete da loteria, eles gastaram 10 reais e compraram um bilhete da loteria. So one friend paid 5 reais, another friend paid 5 reais. 10 reais, they bought one lottery ticket. E eles dividiram o bilhete da loteria, cada um, era um bilhete de 10 reais, cada um deu 5 reais. But they are lucky, they got how many? Maybe what is called 1 lakh. 1 lakh reais they got. Então, 100,000 reais. Então, e aí, mas esses amigos foram muito sortudos. O que aconteceu? Eles ganharam o prêmio da loteria e o prêmio era de 100 mil reais. And then, about to night time, they also came in one hotel. They stayed together. In their bag, how much reais? 100,000 reais. E aí, então, eles, depois passaram, essa noite que eles ganharam, eles passaram num hotel, descansando. E agora eles já tinham no banco deles, quanto dinheiro depositado? 100 mil reais da loteria. Then one friend is thinking, Batman coming. If I kill to him, then I will get the whole money coming. No, we got this lottery ticket, lottery money. Na verdade, desculpa, o dinheiro não estava depositado no banco, mas estava numa bolsa que estava com eles, no hotel. E aí, os dois estavam passando a noite no hotel e todo o dinheiro lá numa bolsa. E aí um dos amigos começou a pensar assim, se eu matar o meu amigo, eu vou ficar com todo o dinheiro pra mim. Afinal, ninguém sabe que a gente ganhou na loteria, né? Então não vai ter problema. Then what happened? The one friend give some food poison to his friend. E o que aconteceu? Um dos amigos foi e envenenou o outro amigo, botando uma coisa na comida dele. Then his friend diarrhea. Then let go. E aí o amigo envenenado teve uma diarreia, né, aguda e morreu. Doctor gave death certificate. Oh, his food poison. And he left. E aí o médico chegou, né, e realmente fez atestado de óbito dizendo que aquele amigo, né, um daqueles homens tinha morrido. No one knew what happened, how he left the body. Only his friend, this friend.
Ninguém sabia como aquele homem, né, rapaz, havia abandonado o corpo, havia morrido. Then he, Ninguém entendeu o que aconteceu, só o amigo que sabia, né, porque ele tinha... Né? then he returned back his home, which is 1,000, 100,000 reais. He returned back. E aí o amigo que tinha, né, envenenado outro amigo, ele voltou para casa dele com a bolsa com 100 mil reais. Then he told all his friends, oh, my friend left body for food poison, these things. Then he's very clever, gave 10,000 reais gift to his friends and family. Então esse rapaz, que ele ficou com dinheiro, né, ele falou, meu amigo faleceu, nossa, morreu assim, então quer saber, eu ganhei na loteria, eu vou dar 10 mil reais para a família dele. Porque ele é um homem que morreu. He's showing how he has sympathy with his friend, you know. E assim, né, dando esse dinheiro para a família, ele mostra quanta compaixão, solidariedade que ele tem pela família do amigo dele, né, nesse momento difícil. Oh, everybody is glorified. Yes, his best friend, and his friend left body. Then he's helping his friends 10,000 reais. E aí todo mundo falou assim, começou a ver ele, assim, né, viu com bons olhos, né, o ato que ele fez, né, realmente ele era realmente um amigo de verdade mesmo, né, desse rapaz, porque ele acabou de morrer e por causa disso ele deu tanto ajuda para a família, deu dinheiro para a família e tudo mais para poder ajudá-lo. Then 90,000 reais, he also started his one big business. Então ele tinha 100 mil, deu 10 mil para a família, com os 90 mil que sobraram ele começou alguns negócios. And then his business circle is going very up. 90,000 to coming, maybe 1 million. Mas os negócios dele, né, cresceram de forma exorbitante e o dinheiro rendeu. Então, 90 mil que ele aplicou num certo negócio, rendeu e agora ele estava com 1 milhão de reais. In this way, maybe 20 years passed. Dessa forma, se passaram uns 20 anos. Then he has one son. E aí, esse homem chegou até mesmo a ter um filho. Only one son. Filho único. As his son is very qualified, educated. E o filho dele era muito qualificado, né? Era instruído, acadêmico. This is not story, real story. Every newspaper I tell you later. E isso não é uma história isso é uma história de verdade que eu estou contando para vocês, estava no jornal. Then when his son, 20 years, then is so much pain in his son's stomach. Mas aí quando o filho dele fez 20 anos de idade, ele começou a sentir muita dor na barriga, no estômago. Then he put many hospital doctors saying, but doctor could not find out what the problem in his stomach. E aí o pai, né, levou o filho para vários médicos para ver o que era com o filho, mas nenhum médico encontrou o porquê daquela dor no estômago que o menino sentia. Almost all his business money spent for his son. E aí acabou que esse homem, ele gastou quase todo o dinheiro que ele tinha lucrado com os negócios, tudo ele gastou na saúde do filho, para tentar curar o filho. Then his son then he admitted one very best hospital in Dubai. You know Dubai? E ele chegou até mesmo a botar o filho dele, internar o filho dele num hospital de primeira, que é um hospital de primeira em Dubai. Sabe Dubai, a gente quer? And best hospital. And doctor also checked. Doctor could not find out what is the reason. So much pain, and slowly his son's body going down. E aí mesmo nesse hospital de primeira em Dubai, os médicos em Dubai também não conseguiam detectar ou diagnosticar a causa, né, aquela doença que o rapaz tinha, porque ele sem motivo nenhum, né, ele estava assim, o corpo dele estava como que definhando. Then all his money, millions money, all his business money, 90,000 to millions money, all money he spent for his son. E esse homem, o que aconteceu então? Todo o dinheiro que ele tinha lucrado nos negócios dele, lembra, no início ele tinha aplicado 90 mil, e agora ele já era um milionário. Mas mesmo assim, todo esse dinheiro que ele tinha ganhado com os negócios que ele fez, ele gastou tudo para tentar curar o filho, né? Ajudar a saúde do filho. Then doctor told, your son almost died. We cannot do anything. Return back your home. E aí o médico falou, o seu filho, o médico falou pro pai, né? O seu filho, ele não tem jeito, não tem volta para ele vai morrer, tá quase morto, pode voltar para casa. Then that person is sitting on the bed of his son about to die.
Então o pai estava, esse homem, né, que era o pai, estava sentado ali perto da cama do filho, e o filho estava indo para morrer nos últimos momentos de vida. He forgot. He cheated his friends, 20 years before he cheated his friends. Mas nessa altura da vida, esse homem já tinha esquecido que 20 anos atrás ele tinha trapaceado com um amigo dele. Trapaceado um amigo dele. In your life, any problem will come, you feeling something, then you thinking, what is my karma? I am suffering this. Many things you think. Quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, algum sofrimento, muitas vezes a gente pensa, né? O que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz no passado para merecer isso agora? In the same way, you are sitting on the bed of his son who is about to die. Então, da mesma forma, esse homem estava ali sentado na cama do filho dele, no hospital, que estava prestes a morrer. He's thinking, what is my karma? All my money is spent, and businessman is spent for my son, my son about to die. Now I completely penniless. Why? What is my karma? E esse homem estava pensando, o que foi que eu fiz? Qual é o meu karma? O que foi que eu fiz no passado? Para agora, né, eu tá praticamente indo à falência, porque eu gastei todo o dinheiro que eu tinha dos meus negócios, né, tudo que eu tinha obtido, eu gastei para tentar curar meu filho, e agora meu filho ainda vai morrer, e eu também agora não tenho mais um centavo. Suddenly his son stood up from the bed and sit. De repente, o que aconteceu? O filho dele levantou da cama e se sentou. And told, oh, Father, Falou assim, ó meu pai, could you remember você não se lembra? 20 years before 20 anos atrás, you gave me food poison, você me envenenou, you cheat me, você me enganou, and everything. You also put this money, 90,000 reais. You put your, now your money. I am same person, I am same friend. Who you gave me? Then food poison. I left for it. Now I am coming your son. Now I am taking everything from you. Then he left. Então o filho levantou da cama e começou a falar, pai, você se lembra? Você não se lembra que há 20 anos atrás eu era aquele seu amigo que você envenenou e ficou com dinheiro, e agora eu vim e estou pegando todo o dinheiro de volta, estou pegando tudo de você. E assim depois foi, o menino acabou, e aí o menino morreu. Now I am taking all your money. That means you spend all money because you cheat money. E aí o menino falou, antes de morrer, ele falou assim, ó, e agora eu peguei todo o dinheiro de volta. Esse dinheiro, né, que você pegou de mim, né, que você me enganou para pegar, ficar com todo o dinheiro, agora eu tô pegando o dinheiro de volta. Then again his son left. E aí então o filho foi e morreu. What is the purport about this story? You cannot cheat to anyone. If you cheat anyone, then you will be cheated. Então a moral dessa história é que na verdade a gente não pode enganar ninguém. Se a gente for enganar alguém, a gente vai acabar, a gente vai ser enganado, isso sim. And in this way, all the living entities, human beings, they are suffering in this way, coming this way. Dessa forma, todos os seres humanos estão sofrendo dessa forma e vagando nos ciclos de nascimentos e mortes, e cada hora numa dessas posições. Try to understand, this is actually philosophy. All the living entities wandering in the cycle and related to each other. Tenta entender essa filosofia, né, de que todos os seres vivos estão vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes, e estão nessas relações de dívidas um com o outro o tempo todo. But our philosophy is saying, how will free from all kinds of debts? Mas as escrituras explicam como a gente pode se livrar de todos os tipos de dívidas. If you have debts, you have to come here in this material world and return back his money. Porque se a gente tiver alguma dívida, a gente vai ter que voltar para esse mundo material para pagar a nossa dívida ou devolver o dinheiro que a gente pegou de alguém. For this regard, our scriptures very clearly explain, if you chant holy names, all your karma, fruits of action, completely were. Por isso que as nossas escrituras explicam que se a gente cantar os santos nomes de Deus, o que acontece? Todo o nosso karma, nossas reações de nossas atividades vão ser totalmente destruídas. Then further we chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, this is called the Bhakti Yoga, teaching to us how we free from all kinds of debts. E esse é o ensinamento da Bhakti Yoga, o ensinamento de como que a gente pode se livrar de todas as nossas dívidas. And how to attain to abode of Lord. And again do not come in the material world. Jadgatva no nivartante tadhamam paramam.
E essa meta, né, de alcançar a morada do Senhor Supremo. E uma vez que a gente vai para a morada de Deus, o reino de Deus, a gente nunca mais vai voltar a nascer nesse mundo material. And you will go that world and be happy. E se nós formos para o mundo espiritual, nós iremos ser muito felizes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Follow Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Haribô. Agora a gente vai distribuir um lanchinho, um almoço ou um lanche vegetariano, traçada, oferecido a Deus ali fora. Um lanche. Quem, todos, por favor, peguem também o lanchinho, tem suco e etc. E mais tarde, hoje, tem programação ainda lá no Alto da Boa Vista, na usina, subida ali na Tijuca, no templo, Hare Krishna, a partir das 7 da noite, com uma palestra de novo do nosso mestre. Todos...